Oi, minha geração, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Não esquece de deixar o seu like abençoado, porque isso ajuda para que esse vídeo alcance a mais pessoas. Se essa for a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para você estar por dentro de todas as novidades. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo para que a vida dele também seja ministrada e impactada através dessa palavra. Sem mais enrolações, vamos para o que interessa. Bom, gente, paz do Senhor Jesus, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou esposo da Rebeca, essa mulher de Deus maravilhosa. E a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, de um dos vídeos que repercutiu bastante no nosso meio aí dos irmãos em Cristo, né? Que foi o vídeo da fornicação. Então, a gente, em união, decidimos gravar uma outra parte, até porque teve muitas dúvidas de muitas pessoas ali, muitos jovens principalmente, né? E nós estamos aqui para sanar essas dúvidas com base bíblica, claro. Primeiro, eu preciso explicar para vocês o que é fornicação, o que significa a palavra fornicação. A fornicação é um termo usado para se referir a relações sexuais fora do casamento. A palavra vem do latim, que significa fornicare, né? Derivada de fornix, que significa arco ou abóbada, abobada. Na Roma antiga, isso fazia referência aos lugares onde aconteciam as prostituições, por exemplo. Com o tempo, o termo passou a ser usado para descrever relações sexuais ilícitas na visão cristã. Ou seja, antigamente, na antiga Roma, né, as pessoas que eram conhecidas como fornicadores eram os prostitutos e as prostitutas. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? A fornicação, por mais que seja um termo usado dentro da religião, ele está dizendo aqui quais são as consequências ruins, o que pode acontecer com a nossa vida, tanto a parte física do corpo quanto a parte mental. A palavra de Deus, ela é muito clara em nos dizer que quem comete esse pecado peca contra o próprio corpo. Mas por que a gente peca contra o próprio corpo? A verdade é que a fornicação, ela existe consequências além do mundo espiritual. Ela gera consequências também no nosso corpo físico. Primeiro eu gostaria de falar com vocês sobre a culpa, porque logo após cometer um pecado, a gente se sente impuro, a gente se sente sujo, culpados, indignos até mesmo de ter um relacionamento com Deus, de ter um contato com Deus. Mas eu quero abrir os seus olhos para que você saiba que você é filho amado e cometer um pecado desse não te faz menos amado por Deus, mas existe uma solução. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Romanos 8,1 vai dizer o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça, ela nos redime completamente. Graça é favor imerecido por Deus. Eu confesso para vocês que quando eu caí nesse pecado, na minha adolescência, na minha juventude, eu achava que não teria perdão, eu achava que o amor de Cristo não poderia me alcançar, eu achava que eu já estava condenada, até o momento em que eu aprendi e tive um encontro genuíno com Cristo e entendi que a graça dele me alcançou, que a graça dele me perdoou. E nós já acompanhamos diversos casais de jovens com várias promessas de Deus, né? Coisa de Deus falar e confirmar na vida do outro. Só que por um deslize, por uma falta de vigilância, o casal caiu em fornicação. E aí, o engraçado é que depois que eles caíram em fornicação, eles começaram a ter desentendimentos que eles não tinham antes. Brigas, discussões, por coisas muito, muito pequenas e bobas. E a gente entendeu que as discussões e o desentendimento começou a ser causado por causa do pecado. É interessante que Adão e Eva, no livro de Gênesis, por exemplo, eles não brigavam, eles não discutiam. Ou seja, o casal original, eles não tinham essas brigas, confusões e nem esses atritos. Quando que eles passaram a ter desentendimento? A partir do A pecado. partir do pecado.
Então o pecado ele tem poder na nossa vida de fazer com que a gente se distancie não só do propósito de Deus, mas da pessoa que faz parte dele conosco. Você está entendendo? Então se você se abstém, porque eu, por exemplo, sou jovem, Rebeca é jovem, Sim. nós sabemos que é difícil, mas se você se abstém de pecar, de cair em fornicação, você está guardando aquilo que Deus tem separado para você e para a sua noiva. E você, meu irmão, sinto lhe dizer que você pode orar, pode jejuar, pode subir e descer monte. Só no tempo certo o Senhor vai mostrar o que Ele tem preparado para vocês. Mas até lá é importante que você se guarde. Porque a fornicação, ela não só pode romper os propósitos que Deus estabeleceu sobre o casal, mas também pode fazer você se sentir inferior, se sentir sujo. Além das consequências espirituais, como todo o relacionamento sexual que você tem com uma pessoa, você fica ligada a essa pessoa no mundo espiritual, existem estudos que nos provam, então não é somente a Bíblia, mas estudos científicos provam que existem consequências no seu corpo, na sua mentalidade, em vários aspectos. Para você entender como o ato sexual é sério, a Bíblia fala que quando um homem se juntava com uma mulher, eles se uniam, né? A partir deste momento se tornavam um só, e agora a família era a esposa e a família da esposa era o marido. Naquele tempo não existia cartório, né? Não tinha documento para ser assinado. Então o casamento ele era firmado a partir do ato sexual. Para você ver como que a Bíblia ela leva essa situação a sério. Agora eu vou falar para vocês o efeito que o sexo fora do casamento causa na vida de um ser humano, segundo a ciência. Estudos mostram que o sexo antes do casamento pode afetar emocionalmente e mentalmente as pessoas. E nós separamos aqui 3 tópicos que eu vou estar falando, tá bom? Isso fora da religião, depois a gente vai para a Bíblia. Laços emocionais. O sexo libera ocitocina e dopamina, hormônios que criam vínculos emocionais. Isso pode causar dor e frustração quando o relacionamento termina. Aumento de ansiedade e depressão. Pesquisas indicam que jovens que têm relações sexuais precocemente podem enfrentar mais problemas emocionais como baixa autoestima e arrependimento. Impacto na fidelidade futura. Alguns estudos sugerem que múltiplos parceiros antes do casamento podem enfraquecer a estabilidade de futuros relacionamentos. Ou seja, você pode crescer, conhecer uma pessoa, você fala, nossa, essa pessoa ela é fechamento comigo, é ela que Deus criou para mim. Se casar com ela e ainda correr o risco de ser um marido ou uma esposa infiel. Porque quando você vai ter o ato sexual ou ter uma vida sexualmente ativa, você vai viver coisas que você viveu lá atrás, só que de uma maneira aventureira. Então, quanto antes você reprimir esse pecado, mais você valoriza o seu futuro relacionamento. Mas Eduardo e Rebeca, como que a gente vence esse pecado? Eu queria ler alguns textos para vocês, que se encontra o primeiro texto em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade. Existe um conselho que está na Bíblia, na palavra de Deus, que os moços solteiros que cuidem das coisas da casa de Deus. Por quê? Porque você, dentro de uma atividade, seja profissional, extracurricular, universitária ou no ministério, você vai estar com a sua mente ocupada, com as suas mãos ocupadas, com os seus olhos ocupados e principalmente sendo instrumento na mão de Deus. Porque cientificamente falando, na sua juventude, na adolescência para a juventude, quer dizer, os hormônios eles estão à flor da pele. Então, pensar em consequência nessa época não é algo que passa pela nossa cabeça. O apóstolo Paulo vai falar também em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É interessante Deus nos escolher para poder falar desse tema, porque a minha esposa, ela teve uma vida antes de Cristo, né? E ela já caiu em fornicação. Eu tive um pouquinho mais de força e conhecimento e eu consegui resistir até o casamento. Então nós temos as 2 versões que vocês precisam escutar. A que escorregou antes do matrimônio, né, antes de conhecer a Cristo principalmente, e a pessoa que conseguiu se guardar até o matrimônio. E quando esse versículo que o apóstolo Paulo citou aqui, que fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
ele está dizendo a respeito da cultura atual, independente da época que nós vivemos, sejam os jovens do passado, do presente ou do futuro. Quando eu decidi me abster, eu lembro de ter sofrido perseguição e bullying, e as pessoas acharem que eu tinha problema com mulher, só porque eu conhecia a palavra de Deus e tinha escolhido me guardar. Esse versículo que o Eduardo acabou de ler, que está em Romanos, é um dos versículos mais impactantes para mim. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei na igreja. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, quando eu tive o meu encontro genuíno com Cristo e eu decidi congregar, o tema da igreja durante aquele ano, sabe, quando a igreja coloca um tema do ano, era renovação da mente. E o que me fez abdicar do meu pecado, abrir mão de não querer ter uma vida de fornicação, não querer ter uma vida de pecado antes do matrimônio, foi justamente esse versículo. A palavra de Deus fala: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a partir do momento que a minha mente eu permiti Cristo renovar, mudar os meus princípios, a minha mentalidade, esse foi um passo crucial para a virada de chave, onde eu fiz a escolha: eu não quero viver no lamaçal do pecado, eu quero viver uma vida de santidade com Cristo. E nunca é tarde para viver essa renovação de mente. Agora, se você puder, medite nesse versículo, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eduardo, o que você está querendo dizer com esse versículo? Meu irmão, as companhias, a Bíblia fala que elas corrompem os bons costumes. O que me ajudou muito, o que me deu força, o que muita gente me pergunta até hoje, foi ter amigos que me aproximavam de Deus. É claro, estamos no trabalho, estamos na escola, estamos na faculdade, né? Estamos em lugares que a maioria das pessoas talvez, né? Não sei qual ambiente que você anda, não são cristãs. Então é importante você encontrar essas pessoas. E meu irmão, peça para Deus, fala assim: tira quem não é para ficar e traz para perto quem vai me ajudar a se aproximar de ti, porque é muito importante. Sem exagero nenhum, meu irmão, ter pessoas que vão te impulsionar, que vão pegar firme com você, que vão te cobrar, vai ser 50% da sua força para você resistir até o matrimônio em relação a isso. Porque tem outros benefícios que vamos deixar para os próximos vídeos. Esse versículo em específico que fala sobre as amizades é realmente uma verdade. Como o Eduardo falou, da experiência dele, de algumas pessoas tirar sarro, como a minha roda de amigos eram amigos mundanos, eram amigos que não tinham o conhecimento da palavra, na minha roda de conversa era tipo assim: ah, você não fez, você tem que fazer, não, que não sei o quê, você não pode, tipo assim, casar com uma pessoa para sempre sem que você tenha feito isso. Então, eu era influenciada e inflamada a cometer esse tipo de pecado. A roda e as pessoas com quem a gente escolhe estar influencia muito o nosso destino e as coisas que iremos viver em Deus. Se você quer viver grandes coisas em Deus, você precisa se cercar de pessoas que te aproximem dele. Mas se você se aproximar, se cercar de pessoas que têm pensamentos mundanos, de pessoas que não tiveram as suas mentes renovadas em Cristo, infelizmente você está fadado a cair e ficar preso neste pecado. Nos comentários do vídeo anterior abordando esse mesmo tema, eu percebi que muitas pessoas se sentiam culpadas, sujas e incapazes de vencer esse pecado. Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Esse versículo é a partir do momento que você decidir que não vai mais cometer esse pecado, que não vai mais se submeter a esse tipo de situação, o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar em você. A graça de Cristo, ela nos alcança todos os dias e nós tentamos e procuramos todos os dias ser santos e irrepreensíveis conforme a palavra nos ordena. É claro que esse versículo em Filipenses não está falando sobre você dormir e acordar no outro dia não lembrando de nada. Não, meu irmão. Quando a palavra do Senhor está nos dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, para trás ficam. Ou seja, não é esquecendo de você perder a memória, jovem. É esquecendo de você largar e não voltar mais aonde você largou. Está entendendo? Tanto pessoas que vão te levar a pecar,
quanto lugares que pode te fazer também pecar. O esquecimento, ele não é amnésia, mas para você que persistir, a palavra de Deus tem um recado importantíssimo que está em Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Essa palavra é uma promessa de vida eterna. Deus, ele criou um plano perfeito, a qual ele quer que eu e você façamos parte. Deus tem um propósito para cada um de nós. Bom, e a gente falou muito sobre esse tema ligado ao relacionamento, emocional e sentimental, só que isso daqui se trata de algo muito mais sério. O pecado, ele pode te levar para o inferno. Tá entendendo, meu irmão? A gente sabe que os dias atuais que nós estamos vivendo estão sendo acompanhados por cada versículo da Bíblia em relação aos últimos tempos, né? É engraçado que a Bíblia é um livro, né, como diz o Luiz Hermínio, escrito há mais de 2000 anos atrás, mas é mais atual que o Jornal de Amanhã. E glória a Deus por isso. Então, fugir do pecado da fornicação é igual você fugir de qualquer outro pecado. Ambos vão te levar para o inferno se você não lutar contra eles. E para você que está enfrentando isso, a gente só quer deixar essa mensagem cravada no seu coração. Deus, ele é maior que o seu pecado e ele te perdoa e te restaura. Mas o primeiro passo quem dá é você. E eu sei que talvez você possa fazer essa pergunta aí nos comentários, mas eu já vou te responder de antemão. Mas Eduardo, a Rebeca, ela não casou com você virgem e você casou com ela virgem. Os dois não estão na mesma linha quando eles se casaram. Então como que isso pode ser? Como que esse casamento pode ser abençoado? O que aconteceu? Meu irmão, com Deus as coisas são um pouco diferentes. A Bíblia fala que o Senhor, ele se esquece dos nossos pecados e lança do mar de esquecimento, ou seja, ele não lembra mais. A Rebeca, depois que ela conheceu a Cristo, ela passou a viver uma vida de santidade, fugindo do pecado e da aparência do mal. Eu, da mesma forma. Então, por mais que ela tenha deslizado lá atrás, ela passou a ser uma nova criatura quando ela decidiu não pecar mais. E isso é o lindo do Evangelho. O Senhor, ele está disponível, está disposto, né, melhor dizendo, a esquecer de todos os pecados, de todas as falhas, sabendo que você é pecador, se você lutar contra ele e decidir deixar ele para trás, como está escrito em Filipenses. Quando eu vivia uma vida de pecado, eu achava que eu não era digna de viver grandes coisas do Senhor. Eu achava que eu não conseguiria ter uma linda família, de ir mais fundo na presença de Deus, mas muito pelo contrário, uma vida de renúncias, ela é respaldada pela glória de Deus e a misericórdia dele que nos alcança todos os dias. Se hoje eu tenho um casamento abençoado, uma família abençoada na presença de Deus, não é porque eu sou melhor ou algo nesse tipo, ou porque eu mereço, mas é porque graça é favor imerecido. Eu não merecia, mas a graça me alcançou. Uma vida de renúncia, ela tem o respaldo do céu. Então, meu irmão, se você está lutando contra isso, lembre-se, Deus é maior que seu passado. Ele não apenas perdoa, mas ele restaura. A santidade não é um peso, mas um privilégio para aqueles que querem viver para Ele. Então, se vocês gostaram, dá um like, compartilhe esse vídeo. Se vocês conhecem alguém que precisa de ajuda, que está precisando de uma palavra como essa. E também, se vocês quiserem que aconteça mais vídeos como esse, onde eu e a Rebeca, né? A Rebeca me convide para estar aqui. Então, quem quiser que eu esteja aqui de novo, dá um amém nos comentários. Se você se sentir à vontade, pode compartilhar com a gente o seu testemunho nos comentários. A gente lê todos eles, tá bom? Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.